Sempre é um prazer imenso estar falando com todos vocês das coisas de Deus. Sempre nós fazemos isso com prazer, porque nada é mais importante do que a gente ter a nossa mente esclarecida, os nossos olhos abertos. Nada pode ser superior ao entendimento que Deus, o Espírito de Deus, tem nos concedido. Por que eu falo isso? Porque, infelizmente, muitas são as pessoas que ainda estão vivendo como meninos na fé. Muitas são as pessoas, pastores, membros, obreiros, cristãos de uma forma geral, estão atuando como meninos e pessoas que já levam um certo tempo na igreja, pessoas que às vezes até começaram muito jovem na igreja, mas atuam como se tivesse começado ontem, atuam como se fossem crianças na fé. Por que eu estou falando isso? Porque o que mais nós temos visto são pessoas defendendo o erro, defendendo o errado. E poucas são as pessoas que se colocam na frente para poder defender o que é certo. O certo não sou eu, o certo não é você, o certo não é nenhuma igreja, nenhuma religião, nenhum pastor. O certo é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nós temos que defender. É o reino de Deus que nós temos que defender. Independente quem quer que seja a pessoa que esteja fazendo alguma coisa errada. Seja a nossa esposa, o nosso marido, o nosso filho, o nosso pastor, independente. Errado sempre é errado. Certo sempre é certo. Mas o que nós temos visto, e isso é uma crescente, são pessoas que têm cabresto e elas criam-se inimigos dentro da própria família, desnecessariamente, por defender a sua igreja, defender o seu pastor, defender o seu bispo, o seu apóstolo, o seu profeta, quem quer que seja, quando eles estão errados. Mas a pessoa está tão cega, ela é tão ignorante espiritualmente, que ela prefere defender o errado e ficar mal com a sua família, criar inimigos por defender o que é errado. E eu gostaria que você, meu amigo e minha amiga, quando você tivesse tempo, talvez você conheça a história, mas não pratica, o livro de Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo 11, depois você vai ler, você vai ver Moisés defendendo um hebreu com relação ao egípcio. Depois você vai ver Moisés defendendo as mulheres que traziam o seu gado para beber água de outros pastores. Está escrito isso. Moisés sem conhecê-las. Mas como ele tinha a consciência do que era certo, então, sem conhecer aquelas mulheres, nem sabia de onde elas eram, ele estava no deserto, ele tinha fugido para o deserto, ele as defende e dá água ao seu gado. E elas, então, voltam para casa antecipadamente, mais rápido, e o pai lhe pergunta: o que aconteceu que vocês voltaram tão rápido? E elas disseram: um homem, aparentemente como um egípcio, tinha aparência de egípcio, ele nos defendeu.
e nos deu água aos nossos gados. Foi quando, então, o pai delas disse: trazei esse homem imediatamente para cá. E vamos dar pão para ele. Vamos dar moradia, vamos dar proteção para esse homem imediatamente. Porque era uma coisa rara. E a história, ela se repete. Hoje, é muito raro você ver pessoas defendendo o evangelho, defendendo o reino de Deus. Hoje o que mais você vê são pessoas defendendo a sua igreja, defendendo o seu pastor, defendendo o errado. Então você vê que por que Deus escolheu Moisés? Porque Moisés, ele era justo. Ele já tinha consciência de justiça. E ele não era um qualquer no Egito, vocês sabem da história. Ele não se preocupou com a sua posição no Egito, e ele não era um qualquer. Então ele abriu mão da sua posição para poder ser justo, para poder defender um hebreu. Quer dizer, é isso que Deus espera da gente. Principalmente do pastor, que defenda a verdade, que fale a verdade para as pessoas, custe o que custar, doa quem doer, ainda que a família dele seja contra ele. É isso que Deus espera da gente, pastor. Deus não está esperando você lotar a igreja, não, fazer milagre. Deus não está esperando isso. Isso o diabo faz. Deus está esperando que você seja decente, que você seja verdadeiro, que você seja justo. O certo é certo, o errado é errado. Independente de quem quer que seja. Não, você não é assim. Você julga de acordo com a posição da pessoa. Você julga como a justiça humana. A mulher do Sérgio Cabral está em casa, porque ela não pode ficar presa porque tem 2 filhos menores de idade. Mas como todo mundo fala, quando ela viajava mais de 50 vezes para o exterior, ela não levava os filhos. Agora ela não pode ficar presa. Agora, uma mulher que roubou 1 quilo de açúcar, ela está presa. Por quê? Porque a justiça humana, ela julga de acordo com a posição dos recursos das pessoas. Mas a gente não pode ser como a justiça humana. Nós não podemos ter o mesmo caráter dos juízes humanos que julgam de acordo com a posição, a importância da pessoa. Nós somos representantes de Deus, se é que você é e eu sou também. Nós temos que ser justos. Jesus defendeu a prostituta, mas Jesus não defendeu o pecado. Ele não defendeu o pecado. Então, o que acontece hoje? Você pode ver, existe uma militância como do PT, que defende o Lula, mesmo sabendo que ele é um safado, sem vergonha, corrupto, ladrão, como todos os outros que estão presos do PT, mas a militância, ela continua a defender. E na igreja hoje evangélica, especialmente aí no Brasil, parece que a militância do PT se converteu. Porque eles continuam com a mesma ideologia, defendendo o que é reto, é provado, está comprovado, está confirmado, mas existe uma militância dentro das igrejas defendendo o que é errado. E você acha que você é cristão. Você acha que você está defendendo o reino de Deus. Não, você está defendendo um homem. O homem que amanhã vai te dar um pé na bunda. O homem que amanhã vai te dar um pé na bunda. Olha a expressão que eu estou usando. Ele amanhã ele vai te dar um pontapé na bunda. E você está defendendo ele. E você sabe que ele está errado. Mas você continua defendendo, por quê? Porque você tem cabresto, porque colocaram uma venda, colocaram uma mordaça, colocaram uma camisa de força e um pá de ferradura em você. Seja você pastor, membro, obreiro, seja quem quer que seja.
Você está defendendo o errado, você não está defendendo a obra de Deus. Moisés defendeu o que era certo. E não foi à toa que Deus o escolheu. Como Davi, que defendeu as ovelhas do urso e dos leões, sem ninguém estar vendo. Porque Davi já tinha uma consciência de justiça, de defender as ovelhas. Não, hoje em dia a gente fica olhando e as pessoas, elas continuam a defender os safados. Continuam a defender os políticos safados, votam, dão até dinheiro. Veja que o Lula está pedindo dinheiro para as campanhas, ele anda de jatinho, e o pobre, ignorante, está andando a pé ou então de ônibus. Mas continua sustentando, continua defendendo o Lula e o PT e todos os corruptos que fazem parte. A mesma coisa está acontecendo em algumas igrejas. Está acontecendo de uma forma generalizada. As pessoas estão sustentando o pecado, estão alimentando o pecado, porque quando você defende o errado, você está alimentando o pecado. Depois não venha reclamar que o país está violento, que o Rio de Janeiro está violento. Depois não venha reclamar que as escolas estão violentas, que os professores estão apanhando dentro das escolas, que os policiais estão morrendo nas ruas, que o governo está aumentando as coisas no calar da noite, porque você é um defensor do errado. Você é um defensor das coisas que são erradas. Então você não tem moral nenhuma para reclamar. Agora, o seu pastor, ele não vai te defender. Ele não vai te defender. Quando você mais precisar, ele vai te dar um chute na bunda. Você pode escutar o que eu estou falando, experiência própria. Ele vai te dar um chute na bunda. Então, defenda o que é certo, meu amigo. Seja justo, ou você não é cristão. Porque ser cristão é ter consciência de Cristo. Ser cristão não é frequentar a igreja, não. Ser cristão não é dar dízimo, oferta, não, porque o diabo também dá e dá melhor do que a gente. Ser cristão é ter consciência de decência, é ter consciência de justiça. Certo é certo, errado é errado. Seja a sua mulher, o seu marido, seja o seu pastor, seja o seu bispo, seja quem quer que seja o seu médico, seja o seu advogado. Certo é certo, errado é errado. Porque você vai prestar conta. E o seu pastor, o seu bispo, o seu apóstolo, quem quer que seja, não vai poder te defender. Não vai poder te defender. Só quem vai te defender é a sua consciência. Uma consciência justa. Uma consciência justa e que você não tem. E a Bíblia fala, eu vou ler aqui para você, olha que interessante que eu estava lendo aqui agora, e eu estava prestando atenção, porque eu fico prestando atenção nas palavras. Então, tem uma coisa aqui interessante que diz assim, ó, olha só, deixa eu achar aqui. Aqui, ó, Êxodo 2. Diz assim, olha só. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande. Então Moisés não era uma criança. Ele já era grande. Ele já tinha noção das coisas. Ele tinha noção da posição dele. Ele tinha noção e consciência que ele seria o próximo faraó. Ele tinha noção de tudo. Mas também tinha noção da justiça. Ele tinha noção de Deus. Então, Moisés, ele cresceu. Ele não era um menininho. E você, de repente, não cresce. Porque as atitudes que eu vejo pela internet, as pessoas defendendo, botando camiseta, né, botando letreiro, defendendo, brigando com a sua família, deixando de falar com a sua família, deixando de falar com os seus amigos por causa de uma igreja, por causa de um pastor, de um bispo, de uma religião. Isso é de uma ignorância. Isso é atuação de seitas. Seitas é que fazem essa lavagem cerebral. Seita é que proíbe as pessoas de serem sociais. Jesus nunca proibiu ninguém. Jesus comia até com os pecadores. E agora, as pessoas estão sendo proibidas
proibidas de ver internet, proibidas de ler jornal, proibidas de escutar música, proibidas de ler outros livros, proibidas de conversar com pastores de outras igrejas, estão sendo proibidas de tudo. Isso são características de uma seita. E você está defendendo, você não defende o que é certo, você não defende a palavra de Deus, você está defendendo o homem que amanhã, repito, vai te dar um chute na bunda. Ele não quer nem saber quem você é, ele está interessado no seu dízimo, ele está interessado na sua oferta, ele está interessado na sua frequência, porque não é ele que paga o aluguel da sua casa, ou é a igreja que paga o aluguel da sua casa, a não ser que você seja pastor da igreja. Mas mesmo que a igreja pague o aluguel da sua casa, não defenda o que é errado. Não defenda o que é errado. E você nem pastor você não é. A igreja não paga o seu aluguel, a igreja não paga os seus compromissos, mas você é tão estúpido que você está defendendo eles. Você está defendendo o errado. E eu não estou falando de uma igreja. Eu não falo de uma igreja, eu falo de tudo aquilo ou de todos aqueles que estão enganando as pessoas. Existem igrejas excelentes, pastores excelentes, homens de Deus, homens tementes a Deus, mas são poucos. São poucos porque esses não aparecem. E você é assim, ó, é encabrestado, você é pior do que o católico, que diz, olha, eu nasci católico, minha mãe era católica, minha avó era católica, eu vou morrer católico, eu vou para o inferno católico, e você é pior do que o católico, você diz, não, porque foi aqui que eu me converti, foi esse pastor que me batizou, como se o pastor fosse Deus, é obrigação dele, é como o político inaugura lá um restaurante e solta fogos. O político inaugura uma creche e solta fogos. E as pessoas, poxa, esse político é muito bom, esse prefeito é muito bom, esse governador é muito bom. O cara vai lá, pinta uma parede que estava preta e agora é branca, as pessoas, poxa, olha, ficou mais claro. Pô, é de uma ignorância, como se o político não fosse obrigação dele fazer as coisas. Asfaltar a rua, ver isso, ver aquilo outro, ver os hospitais, ver as escolas. Quer dizer, o povo é tão burro, o povo é tão estúpido que o cara, ele pinta uma faixa de amarelo. As pessoas, poxa, o meu prefeito é maravilhoso, o meu governador é maravilhoso, o meu político, o meu deputado é maravilhoso. Deixa de ser estúpido, rapaz. Isso é obrigação dele, ele ganha para isso. Ele não está fazendo mais do que a sua obrigação. É como o pastor que orou por você, o pastor batizou você, o pastor, ele fez qualquer coisa por você, é mais do que a obrigação dele. Ele não está fazendo nenhum favor, não. É obrigação dele. Para isso, ele se intitulou, para isso ele foi consagrado, para isso ele foi escolhido. Ele não está fazendo, o meu pastor é maravilhoso. Deixa de ser estúpido, porque quando você trata o seu pastor, o meu pastor é maravilhoso, você vai defender o erro dele, Pastor é pastor, pastor não é para ser amigo de ninguém, pastor não é para ser amigo de obreiro, de membro, pastor é pastor, tem que haver uma distância, consideração, respeito é diferente. Agora, você não pode ter amizade com as pessoas, porque quando aquela pessoa errar, você não vai ter moral para chamar a atenção dela. Então, hoje em dia, os pastores são todos amigos, eles fazem isso, fazem aquilo outro, para poder atrair as pessoas, pensando no seu dízimo, pensando na sua oferta, e você, como encabrestado, você os defende. É isso que nós temos visto. Você defende dando o seu dízimo, você defende dando a sua oferta, você defende dando a sua frequência, e ainda você defende deixando de falar com a sua família. Por causa de um pastor, por causa de um homem que não está nem aí por você, um homem que não deu o sangue dele na cruz por você. Agora, Jesus que deu sangue por você, você não defende. Você tem vergonha de defender Jesus. Agora, você não tem vergonha de defender o seu pastor ou a sua igreja, o nome da sua igreja, como se o nome da sua igreja fosse importante, como se o nome da igreja salvasse alguém, como se o nome da igreja libertasse alguém, como se o nome da igreja convertesse alguém. Mas a ignorância é muito grande. Então você tem que ler a Bíblia, meu amigo. Você lê que Moisés, por 2 vezes consecutivas, ele defende o que é certo, ele defende o que é honesto, ele defende aquilo que a consciência dele mandava ele defender. Ele não defendeu o que era errado. E é isso
que você tem que aprender na sua vida. Você está estragando o seu casamento, você está estragando a sua família, você está estragando os seus amigos por causa de uma seita, por causa de alguém que colocou cabresto em você e um par de ferraduras nas suas pernas, dizendo que você não pode isso, que você não pode aquilo outro. Quando foi que Deus proibiu a gente de alguma coisa? Deus coloca o caminho da vida e da morte. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ele não disse, olha, eu sou, porque se vocês não fizerem isso, eu vou acabar com vocês. Não, ele fala de uma forma espontânea para que a gente pense, mas em nenhum momento ele usou de imposição. Ele não usou de imposição, mas as igrejas hoje, com medo de perder o seu dízimo, perder a sua oferta, eles estão impondo a você uma obrigação como as seitas que existem no mundo inteiro, que estão impondo às pessoas a sua conveniência. Você não pode isso, você não pode aquilo outro, você só pode comer aqui, você só pode vestir aqui. Quer dizer, você daqui a pouco não vai ter vida. Aliás, você não tem vida, né? Você não vai ter vida. Quer dizer, quando a Bíblia fala que Deus trouxe a gente a liberdade e não a escravidão, você não tem vida, porque você não pode falar com fulano, você não pode ir em tal lugar, você não pode ver televisão, você não pode ver internet, você não pode ler outro livro, você não pode conversar com fulano, você não pode conversar com um ciclano. Quer dizer, eu não sei para que você vive. Talvez eles deveriam te dar um certificado de idiota. Eles deveriam te dar um certificado, uma carteirinha de idiota, de estúpido e de fanático. Você não pegou essa carteirinha, não? Você está perdendo tempo. Vai amanhã mesmo na sua igreja e fala, pastor, o senhor podia me dar aí um certificado? O senhor podia me dar uma carteirinha de quê? Para que você quer? Não, eu queria uma carteirinha de idiota. Eu queria uma carteirinha de estúpido. Eu queria uma carteirinha de escravo religioso. Porque é isso que estão fazendo comigo. Quer dizer, quando você é que paga as suas contas. Eu não pago as suas contas. Sim, eu pago as suas contas. Eu não pago as suas contas. É você que paga. Defenda. Eu já falei para as pessoas que estão comigo aí em São Paulo. Não defenda a mim. Defenda o reino de Deus. Defenda o que é certo. Se eu estiver errado, não me defenda. Não me defenda. Não defenda o que é certo, não defenda a pessoa do bispo, não defenda o reino de Deus. Moisés nem sabia quem eram aquelas mulheres. Moisés nem sabia quem era aquele hebreu. E Moisés não era um qualquer. Moisés poderia muito bem falar assim, não, eu não vou me meter nisso. Sim ou não? Ele poderia muito bem falar assim, não, eu não vou me meter nisso porque eu certamente serei um faraó, eu tenho uma posição, eu tenho um nome a zelar, não é verdade? É isso que os pastores fazem. Os pastores estão preocupados com a posição deles, com o título deles. Eles não estão nem aí para a safadeza, eles não estão nem aí. Entendeu? Essa é a grande realidade. Então, você, meu amigo, minha amiga, deveria aprender. A Bíblia fala que Moisés, já grande, e você não cresceu. Você não cresceu. Espiritualmente, você não cresceu. Você continua menino, você continua cego, você continua ignorante, você continua estúpido quando você defende o que é errado. E é isso que nós temos visto. Por isso que o evangelho está essa baderna. Por isso que o evangelho está desmoralizado. Por isso que o evangelho está como se fosse até um bacanal, uma casa de massagem, de swing. Está na mesma proporção. Essa é a grande realidade. Porque as pessoas que deveriam defender o certo não defendem. Por quê? Porque é a sua igreja. Não, eu defendo a minha igreja. Eu deixo de falar com meu pai, eu deixo de falar com a minha mãe, eu deixo de falar com meus irmãos, entendeu? Porque eu estou defendendo a minha igreja, porque o meu pastor está me controlando. Quer dizer, você está brigando com o seu marido, brigando com a sua esposa, brigando com os seus amigos no trabalho, porque o pastor falou que você não pode fazer nada. Você tem que dar o número do WhatsApp, do Facebook, você, mulher, tem até que dizer o dia que você menstrua, para o pastor ou para a esposa do pastor, porque eles querem controlar até a tua menstruação. Mas quem manda você ser estúpido? Quem manda você aceitar? Quem manda? Quer dizer, o dominador, ele domina porque os dominados gostam. Essa é a grande realidade. Os dominadores dominam porque os dominados aceitam serem dominados. Então,
Essa é a grande realidade. Moisés defendeu o que era certo. Defenda o que era certo. Independente de igreja, porque não vai te salvar. Independente de pastor, de título, porque ninguém vai te salvar. Ninguém vai te salvar. Ninguém paga as tuas contas. Ninguém paga as tuas contas. Quem paga as tuas contas é você. Se não acordar às 5 horas da manhã e sair para trabalhar, ninguém vai pagar as suas contas. Então leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Moisés foi escolhido por Deus porque Moisés tinha esse senso de justiça, essa consciência de defender o que era certo. Ele não foi escolhido à toa, assim como Davi também não foi escolhido à toa. Então, seja inteligente. Seja inteligente. O fato de você ter ido a uma igreja e você encontrou Jesus, isso é natural. O apóstolo Paulo encontrou Jesus no caminho, ou não. O apóstolo Paulo, que era Saulo de Tarso, ele não encontrou Jesus em igreja nenhuma, ou encontrou? Os profetas tinham igreja naquela época? Não tinha. Aonde foi a conversão do apóstolo Paulo? Foi dentro de uma igreja? Diz para mim, diz para mim. Foi dentro de uma igreja que ele se converteu? Não, ele se converteu a caminho de Damasco, quando ele estava para matar outros e prender outros cristãos. Então, meu amigo e minha amiga, não é a igreja que vai te salvar. Deixa de ser estúpido. Não é o pastor, não é o bispo, não é o profeta, não é o apóstolo. Não defenda o que é errado. Aprenda isso, porque você vai pagar caro e um dia você vai lembrar das minhas palavras. Um dia, você que está defendendo o que é errado, eles vão te dar um chute na bunda. Eles vão te dar um chute na bunda e você só tem importância para eles quando você está dando o seu dinheiro. Enquanto você está dando o seu dízimo, a sua oferta e a sua frequência, aí você tem importância. Agora, se você faltar um domingo, você faltar 2 domingos, eles vão mandar a gente na sua casa. Mas eles não estão preocupados com a sua alma, não. Eles não estão preocupados. Eles estão preocupados aonde você está indo. Aonde você foi desses 2 domingos que você faltou? Essa é a razão porque o evangelho está escandalizado. Porque os pastores, na sua maioria, fizeram das pessoas suas propriedades. Fizeram. Você hoje se tornou propriedade de uma igreja. Ah, eu sou da igreja A, eu sou da igreja B. Tem até briga. Tem até discussão se botar determinadas igrejas, uma do lado da outra, uma em frente à outra, o pau vai comer igual comeu no carnaval. O pau vai comer, meu chapa. Por quê? Porque um é da igreja A, um é da igreja B, um defende o bispo, outro defende o apóstolo, outro defende o profeta, outro defende o pastor. O pau vai comer na casa de Noca. Por quê? Porque é a ignorância das pessoas. É a ignorância das pessoas. As pessoas, elas permanecem defendendo o que é errado. Sabe por quê? Porque não tem ninguém para te ensinar. Não tem ninguém para chamar a sua atenção. Engraçado, né? Apenas para a gente terminar, que quando você não fala com o pastor, você não fala com aquele que saiu da igreja, da sua igreja, você não fala com seu pai, com sua mãe, com seu tio, você não fala com ninguém. Engraçado, né? Você é proibido de falar com pessoas da sua própria família. Agora, quando você vai no hospital, o médico é homossexual, o médico é católico, o médico é espírita, o médico é ateu, e você é atendido por ele. É engraçado, né? Você já parou para pensar nisso, hein, bonitinho? Você já parou para pensar? Quando você vai comprar alguma coisa, você pergunta a religião da pessoa. Você vai ficar, o senhor saiu da minha igreja, o senhor está na minha igreja? O senhor é espírita, católico, ateu, homossexual, lésbica, trans, o que o senhor é? Porque se o senhor for uma dessas coisas, na minha igreja é proibido. Eu conversar com esse tipo de... Você vai morrer, você tem que sair do mundo. Você viu como as pessoas são ignorantes. Você fala com todo mundo, não é verdade? Os pastores que te proíbem, eles sentam na mesa dos corruptos lá no poder, em Brasília. Ou não sentam com eles. Eles não fazem acordo, eles não levam os políticos corruptos em cima do altar para fazer campanha política.
Engraçado, né? Você já viu a ignorância, a hipocrisia desses pastores? Quer dizer, eles falam com os corruptos, eles sentam, eles comem com os corruptos, eles pedem voto para os corruptos, eles levam o corrupto dentro da igreja, num altar que supostamente é sagrado. Agora, você, otário, você estúpido, você não pode falar com a sua família. Você não pode falar com ninguém, mas eles podem, você não pode. Mas o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer se você gosta de ser ludibriado, você gosta de ser enganado, você gosta de ser chamado de estúpido, você gosta de ser chamado de ignorante? Eu não posso fazer nada. A minha parte eu estou fazendo. A minha parte eu estou fazendo, que é tentar abrir os seus olhos. Para você não defender o que é errado. Defender aquilo que é certo. Seja eu, seja quem quer que seja sua mulher, seja o seu filho, seja quem quer que seja, defenda o que é certo, porque você vai prestar contas a Deus, tá bom? Então fica aí, amanhã, de repente, nós vamos estar de volta, falando mais sobre isso, e aí você que toma a sua decisão. Mais uma vez, peço a sua ajuda, porque preciso da sua ajuda. Se você gostar, se você gostou, se você se identifica, então me ajude com R$100, 200, 300, o que você puder. Nós estamos precisando. Nós precisamos pagar os compromissos da igreja, somos poucas pessoas e eu não tenho a quem pedir. Eu estou pedindo a vocês, se vocês se identificarem com os meus vídeos, se vocês querem que esse trabalho continue, que eu continue fazendo vídeos pregando essa verdade, está aí, Anderson, obrigado, o número da conta, amanhã você pode fazer uma transferência de R$100, 200, 300, o que você puder, através do seu dízimo ou da sua oferta. E se você está fora do Brasil, você está aqui nos Estados Unidos, no México, aonde quer que você esteja, você pode me chamar pelo Message e você pode falar, bispo, onde o senhor está? Eu vou falar assim, eu estou aqui agora nos Estados Unidos, porque aí é muito mais fácil, é muito mais barato e você enviar para cá e daqui eu posso levar para o Brasil e nós pagarmos as nossas contas. Se você quiser, se Deus tocar no seu coração, amanhã mesmo você pode com R$100, com 200, com 300, não deixe de pagar suas contas, mas você fala, não, eu vou ajudar a obra, eu vou ajudar esse trabalho, porque é um trabalho sério, eu vou ajudar com 100, com 200, com 300, faça isso, ou com seu dízimo, ou com a sua oferta. Nós estamos precisando. Divulgue esses vídeos, entre na página bisposergiovonheld.com.br. E se você quiser falar comigo através do Message, você pode falar comigo também pessoalmente, a gente pode conversar. E existe muito mais vídeos para você ver no YouTube que diz mentiras que parecem verdade, tá bom? Divulgue esse vídeo e, se possível, nos ajude. Que Deus abençoe a todos. Até amanhã.